O livro Queimando em Alloubru será nossa história de hoje. Sem enrolação, vamos para ela. Mas antes, deixe seu joinha e caso não seja inscrito, se inscreva para receber mais histórias aterrorizantes. Agora vamos lá. O livro Queimando em Alloubru. Nos vastos e escuros corredores do espaço e do tempo, onde o Criador de tudo ondula e estremece, sua essência profana penetra e mancha a própria luz que viaja pelas galáxias em flashes de caos puro e instantâneo. Esses raios espetam o tecido da realidade e atravessam as eras, crescendo em malícia, vontade e ódio quanto mais longe viajam. Impossivelmente veloz e imperceptível, ele caça a consciência por toda a galáxia, para espalhar o conhecimento de que nesta realidade sem fim, somos apenas maneirismos insignificantes do caos que escolhem esculpir ordem em lugares onde ela nunca deveria estar. A realidade gemeu e resistiu quando esta energia rasgou sua essência. Em cada civilização encontrada, ela plantou uma semente de caos onde quer que fosse na superfície antes de continuar. Deixando para trás indícios da realidade suprema, bem como itens mágicos sombrios de grande poder, um convite aberto aos prazeres da desigualdade. Sociedades pacíficas foram forjadas com ganância e inveja ao longo do tempo, rumores anormais e predileções prejudiciais caíram sobre todos os seres pensantes. Todos seguiram em frente e construíram seus próprios purgatórios até que desmoronaram inteiramente pela guerra ou algum outro evento catastrófico evitável. Este mal avançou em direção a um belo planeta verde e azul, coberto por uma miríade de raças fantásticas. Lá existiram os ilustres elfos, uma das raças mais antigas, os anões industriosos com uma propensão para artesanato, ou humanos, cuja variedade foi um benefício para o sucesso de todos. Ao longo de sua história houve guerras e fome, mas em geral todos se uniram contra os imorais e sentiram boa vontade uns para com os outros. Este poder alcançou este planeta e o atingiu de frente. Ele rasgou uma vila e todos engolfados em sua luz convulsionaram e se transformaram em bestas de carne podre e bulbosa, tornando-se mero tecido cicatricial de massas exudativas e monstruosidades contorcidas, cada uma totalmente antinatural e estranha. As mudanças foram instantâneas e completas. Um piscar de olhos separou a idílica cidade do interior e a paisagem infernal que ela se tornou. Este poder saiu assim que atingiu, a marca foi feita e atravessou de volta para o vazio indiferente com a promessa de que vem intrinsecamente com a eternidade que retornaria novamente algum dia, em alguma era desconhecida. A carnificina deixada naquela pequena cidade foi contada em toda parte. O exército regular da capital próxima foi chamado e mataram qualquer uma das criaturas horríveis que encontraram. A maioria era inútil para se opor a eles e adornavam um olhar agradecido de finalidade em seus olhos quando suas vidas os deixavam. Outros se infiltraram na floresta próxima para assombrar os sonhos de crianças e idosos nos próximos anos, seja em avistamentos ou rumores de avistamentos. As criaturas de Oldon marcaram o catalisador de uma era das trevas que estava por vir. Asterisco, asterisco, asterisco. Todos os membros do Senado em Alloubru chegaram à rápida conclusão de que todos os itens dentro da aldeia adjacente de Oldon devem ser sistematicamente destruídos. Teorias e especulações eram galopantes na cidade e no corpo governante. A maioria assumiu que era uma nova praga, outros acharam que era uma maldição da terra que caiu sobre eles. No coração de alguns havia a suspeita de que era algum ataque mágico de uma nação rival. Um pensamento que teria sido impensável apenas uma semana antes. Alloubru enviou uma mensagem ao seu exército, não treinado e em grande parte cerimonial, para lidar com o desmantelamento e eliminação de todos os vestígios da cidade e dos habitantes transformados. Junto com a mensagem, vários estudiosos e pessoas com inclinações mágicas foram investigar. Eles marcharam pela floresta, que estava iluminada com novos sons que gritavam da escuridão e todos tinham a sensação de que algo jazia nas periferias de sua visão ou apenas para encontrar nada de errado quando eles criaram coragem para olhar.
Assim que chegaram, seu cansaço foi igualado apenas pelo espanto e horror dos corpos mutantes que se espalharam pelo chão. Os soldados pareciam emocionalmente sagrados, como se tivessem desviado suas personalidades para um recesso profundo e escuro de suas mentes ou buscando proteção na ignorância. Os estudiosos estavam cheios de uma curiosidade macabra, escondendo sua repulsa por trás de uma máscara de cientista. Desses estudiosos estava o bibliotecário de Allowbrook, James Tuttley. Ele se aproximou de uma cabana na periferia da cidade quando chegou. Os soldados do lado de fora estavam esperando com tochas acesas, prontos para jogá-las fora e acabar com este lugar infernal, mas seguindo as ordens de qualquer maneira. Lá dentro, ele descobriu que era uma residência simples de 2 cômodos com os móveis e instrumentos usuais de um caçador. Várias peles estavam espalhadas e prontas para a venda. Dispensou os bens comuns e abriu a porta do que supôs ser um quarto. Ele logo desejou ter deixado os soldados incendiarem a casa primeiro, pois o que viu foi um monte de carne se contorcendo e escorrendo caído sobre uma mesa com um braço humanoide projetando-se para fora, uma pena de ferro na mão. James recuou, sua mão cobriu a boca e ele vomitou instantaneamente, o fedor da coisa invadindo seus sentidos. Seus olhos lacrimejaram quando ele se dobrou para trás e caiu no chão, sentindo a pressão doentia de desmaiar. Ele estrelou em horror abjeto, tentando encontrar sua voz para pedir ajuda, mas encontrou alojada em seu medo. A coisa saltou do banquinho e caiu com um ruído surdo no chão de madeira. Um olho flutuou para a superfície de sua matéria indescritível e o encarou com olhos arregalados de medo. Ele deu uma guinada para a frente e um gemido abafado reverberou em seu corpo. James gritou e sentiu sua mente quebrando para compreender tal coisa. Ele se aproximou cada vez mais, seu único braço ainda segurando a pena. O braço se arrastou na direção dele, deixando pedaços de carne derretida e purulenta em seu caminho enquanto se aproximava. James estava paralisado em seu único olho suplicante, a humanidade nele tão erroneamente justaposta com suas características alienígenas. Ele recuou 1 centímetro antes de sentir suas costas pressionadas contra o ferro frio de um fogão a lenha. A coisa avançou, mais longe do que James esperava, e engolfou seu pé, segurando-o com força. James lutou, sentindo sua carne pastosa ficar firme como se fosse uma massa sólida de músculos. Ele agarrou a perna do fogão para se afastar, mas ela o abraçou avidamente como lama. Seu braço se arregalou e seus olhos se voltaram para a raiva quando a pena mergulhou na carne de James. Com isso, ele finalmente encontrou sua voz e gritou de dor e terror, gritou por sua sanidade enquanto sentia sua mente se estilhaçar por causa desse encontro de pesadelo. A besta toscamente esculpiu símbolos estranhos e profanos em sua carne, irregulares e ininteligíveis. Com a conclusão de cada forma vil, James viu flashes do além, de terrores indescritíveis e incompreensíveis. Ele viu destino e inevitabilidade. Ele viu as leis do universo expostas em termos incognoscíveis. 5 símbolos foram gravados em sua pele e 5 vezes ele olhou para o Criador. Ele estava perdido nos lances finais da última gravura estranha quando a besta morreu a seus pés. Ele recuperou os sentidos e se afastou o mais forte que pôde. O sangue em sua perna lubrificou sua saída com um som repugnante de sorver enquanto a mão jazia flácida contra o chão. James estava completamente hiperventilando e caiu contra a cama do quarto. Um soldado entrou quando viu James mancando para a cama da porta. Ele vomitou e então investiu, cravando sua lança na coisa morta, cravando-a repetidamente. James apenas olhou para sua perna enquanto sua carne se recompunha, cicatrizando instantaneamente onde as feridas profundas estavam. Ele olhou para o guarda, perdido em sua fúria para dissipar essa criatura da existência, recuperando uma medida de sanidade com a satisfação de que tal ser pudesse ser tão completamente abatido.
Ele se arrastou para a sala onde a criatura estava, a tinta derramando de um tinteiro e pingando no chão, misturando-se com o lodo abaixo. Sobre a mesa havia um diário simples encadernado em couro. James olhou para trás, mais guardas na porta, acenando para que ambos saíssem para que pudessem incendiar o local. O pensamento desta sala queimando, e o livro pegando fogo, o encheu de uma sensação de pavor desconhecido, como se isso não pudesse acontecer sem grandes consequências. Ele pegou o livro e pensou tê-lo sentido se contorcendo sob suas mãos, como se existisse algum verme escavando debaixo de suas capas. Ele o enfiou na bolsa e fugiu assim que o prédio pegou fogo. O guarda lá dentro teve que ser puxado para fora por seus companheiros soldados, tão frenético que perdeu seus instintos de autopreservação. Quando questionado, James apenas disse que não encontrou nada além do monstro dentro e sentiu a coceira na perna percorrer seu corpo. A aldeia queimou, uma casa de cada vez, até que tudo o que restou foi um terreno baldio. A área inteira parecia morta quando eles chegaram, e parecia assim agora. Asterisco, asterisco, asterisco. Semanas se passaram e ficou claro que nenhum dos pensamentos tradicionais poderia apontar para respostas conclusivas sobre o que havia acontecido em Vila Velha. James relatou que não tinha nada a acrescentar à investigação que já havia sido dita e voltou ao seu posto de bibliotecário de Loughborough. Ele nunca mencionou o livro, nunca deixou transparecer que falava sobre o livro todas as noites. A princípio, ele olhou para ela com medo e determinação para descobrir indícios do que havia sido forjado em sua carne, o que a fez se autoconsertar, mas com o passar do tempo seu medo e determinação se transformaram em fascínio e curiosidade. Os símbolos dentro deles mudaram diante dos olhos de James e foram traduzidos para uma linguagem familiar. Cada frase oferecia uma nova verdade sobre como é a realidade e os fundamentos de como as coisas funcionam em seus níveis mais básicos. O livro ensinou a ele os gestos e desejos unificadores de todas as formas de vida e as maneiras sutis com que podem ser manipulados. O livro o preparou para ser capaz de ascender a qualquer posição que sonhasse nesta vida. Começou a passar a maior parte do tempo na seção restrita da biblioteca, lendo e aprendendo. Seu assistente, Gilfrey, um garoto gnômico que ele havia colocado sob sua proteção quando era jovem, pegou mais da folga na biblioteca. Ele notou mudanças no Sr. Tuttle, como ele o chamava. Ele se irritou mais rápido do que antes e foi mais breve em suas conversas. Toda vez que Gilfrey tocava no assunto, ele apenas era dispensado ou tranquilizado ao dizer que, com o quão ocupados eles estiveram, ele não teve tempo para descansar. Pare de ser tão paranoico, Gilfrey. Está tudo bem, rapaz, você só está percebendo como tudo está errado porque você está amadurecendo, dizia. É verdade, devo admitir, Gilfrey pensou consigo mesmo, eles estavam estranhamente ocupados, especialmente em uma cidade com uma taxa de alfabetização tão baixa como a Loughborough. Parecia que metade da cidade havia aprendido a ler, e rapidamente. Depois de um dia exaustivo de estocagem e verificação de livros, Gilfrey foi avisar o Sr. Tuttle que ele estava saindo para o dia. Ao se aproximar, ouviu murmúrios e sussurros vindos da sala dos fundos. Ele se aproximou silenciosamente e olhou para dentro para encontrar James com as cortinas fechadas à luz de velas. Ele tinha as mãos ossudas estendidas sobre um livro sobre a mesa. Para a surpresa de Gilfrey, símbolos e runas fluíram de suas pontas dos dedos, como se fossem feitos de algum material xaroposo e pingassem na capa de um livro de ficção popular. Seus olhos se arregalaram ao vê-los penetrar no texto abaixo. Não fazia sentido, ele sabia que James nunca praticou magia, e ele nunca foi capaz. Ele costumava dizer a Gilfrey que esperava em sua próxima vida, se tivesse uma, nascer com uma afinidade natural por isso, em vez de ser amaldiçoado para simplesmente ler sobre isso. O gnomo devia saber o que ele estava fazendo com aquele livro,
mas com o mau humor em que o Sr. Tuttle estava, ele não ousou arriscar enfatizar a amizade deles mais do que tem feito. Ele mesmo precisaria colocar os olhos nele. Ele escapou da sala e se escondeu entre as pilhas desordenadas de livros didáticos, pequeno como era, e esperou um pouco. Ele ouviu o rangido familiar da dobradiça na porta dos fundos enquanto James se dirigia para a frente. Ele olhou entre as rachaduras nas pilhas e viu seu mentor passear preguiçosamente ao longo das fileiras de livros contra a parede dos fundos. James acariciou um tomo em sua mão enquanto caminhava, um tomo que Gilfrey notou que o Sr. Tuttle estava praticamente colado na última temporada ou algo assim. Enquanto ele passava, os livros estremeciam e se sacudiam em suas capas. James riu para si mesmo e marcou uma nota em seu tomo encadernado em couro e abriu caminho para a saída lateral antes que ela se fechasse e trancasse. Gilfrey esperou 5 minutos e correu para o back-office. Ele se amaldiçoou por deixar isso porque sabia que algo terrivelmente estranho estava acontecendo com o Sr. Tuttle por um tempo. Desde que ele voltou daquele pesadelo que aconteceu na floresta, ele agiu ligeiramente cada vez mais a cada dia que passava. Algo estava terrivelmente errado e ele precisava descobrir se havia alguma esperança de salvar o homem que o resgatou de uma vida de miséria. Ele abriu a porta rapidamente, acendeu novamente uma vela que estava quase acabando e descobriu que o livro sobre a mesa era popular, intitulado Os Contos de Sir Edric, o Ousado, praticamente um livro infantil. Abriu-o antes e abriu-o com cuidado. O texto dentro mudou e se reorganizou, algumas palavras e símbolos correndo para outras páginas como um rato pego pela luz do sol. Gilfrey não podia acreditar em seus olhos. Ele passou as mãos sobre ele e sentiu um desejo de entender, um chamado para compreender e um desejo de expandir sua mente. Não é maravilhoso? James refletiu na porta. Gilfrey se assustou e olhou para James. Seu rosto exibiu uma expressão maliciosa, como se alguém sussurrasse algo deliciosamente errado em seus ouvidos. Gilfrey pressionou as costas contra a mesa, as mãos estendidas em inocência. Ah, aí está você, James. Eu só estava procurando por você. Eu estava. Poupe-me, Gilfrey, aprendi a detectar mentiras até mesmo dos vigaristas mais experientes. Ele só encolheu ao ser exposto tão completamente. James colocou a mão em seu ombro com um sorriso paternal que cresceu ameaçadoramente enquanto ele falava: Eu sou o modelo de uma nova era de iluminação, Gilfrey. Fui escolhido para nos conduzir para fora de nossas cavernas de ignorância e para uma nova era de realidade. Tenho semeado esses livros com meus pensamentos e ideias para facilitar nosso caminho nesta nova era. O que está na mesa, você vê, está se transformando. Gilfrey olhou para trás e notou o livro girando como os do saguão. Do que você está falando? Quem é você? O que aconteceu com James? Nunca houve um James, querido menino, apenas um aspecto do Criador com uma identidade mal rotulada. Eu me tornei eu mesmo. James se foi. Logo você também irá. James estendeu a mão e palavras e símbolos escorreram de seus dedos e caíram no chão, rastejando e correndo. Um pulou e caiu sobre o pé, manchando a pele e subindo pela perna, com uma dor lancinante que parecia fogo gelado. Gilfrey gritou de terror e jogou o livro sobre a mesa em James, que ricocheteou inofensivamente em seu peito. James apenas riu quando Gilfrey subiu na mesa, o horror escuro abaixo o seguiu. Gilfrey se afastou e chutou a vela em seu amigo perdido. James desviou para o lado, onde caiu em uma pilha de pergaminho que acendeu o fogo quase imediatamente. James moveu-se para apagá-lo, mas encontrou seus sapatos colados à substância pegajosa no chão. Ele puxou com força, mas o alcatrão não cedeu. Gilfrey se arrastou para trás e sentiu a cortina em suas costas, levantou-se e arremeteu contra ela com toda a força.
Ele sentiu o vidro cortar e arranhar seus braços e pernas enquanto caía. A fumaça na sala subiu junto com ele. Lá dentro ele ouviu o riso maníaco de um homem, uma coisa, queimando vivo. Ele passou o resto da vida com uma tatuagem rabiscada no pé e na perna sobre a qual se recusava a falar. Isso o deixou mancando e com um desejo ardente de encontrar todos os que frequentavam aquela biblioteca. Ele meticulosamente roubou e derramou sobre todos os livros já verificados pela população de Allowbrook. A princípio, ele procurou com medo e determinação descobrir o que havia sido forjado em sua carne e cativou seu amigo, ou depois seus desejos se transformaram em fascínio e curiosidade.